Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com cálculo 1. Bom, então vamos começar. Vamos aqui começar pelo item A, temos a função x² mais raiz de 7 menos x. Vamos verificar se ela é contínua no x igual a 4. Note que no final das contas ela é meio construída a partir de funções elementares. Tem aqui a função x², a função x, a gente pega a função constante 7 e subtrai a função x, encontra uma outra função aqui, a gente compõe com a função que tira a raiz e depois soma essas duas daqui. Todas essas operações com funções contínuas acabam dando uma outra função contínua, ou seja, essa função f que está aqui ela acaba sendo contínua pelo menos em todos os pontos de seu domínio. Em particular, ela vai ser contínua no x igual a 4, já que o x igual a 4 pertence ao domínio de f. Por que eu sei que x igual a 4 pertence ao domínio de f? Se a gente colocar o x igual a 4 aqui, não vai dar problema nenhum. A gente vai realmente conseguir calcular o valor da função no x igual a 4. Como não está especificado direitinho qual que é o domínio da função, a gente entende meio que é o domínio implícito pela fórmula. O que, por exemplo, não seria um ponto dentro do domínio da função f? Por exemplo, o ponto x igual a 8. A gente nem consegue colocar ele aqui dentro e ter um número real como resposta. Ficaria 7 menos 8, ficaria a raiz de um número negativo. Daí a gente não poderia afirmar que o 8 faz parte do domínio. Ele não pode ser aplicado nessa fórmula daqui. Isso porque quando a gente está trabalhando aqui com funções, a gente tem um domínio e o contradomínio a gente imagina que seja os números reais. Então, se a gente coloca aqui o x igual a 8, por exemplo, vai ficar raiz de menos 1. Não vai ser um número real, não vai fazer parte do contradomínio. Então, está meio que sempre implícito que a gente está trabalhando com números reais no contradomínio. Ou pelo menos um subconjunto dele. Nesse caso aqui, qual que seria o domínio da função f? Todos os pontos que a gente consegue utilizar essa fórmula, está implícito isso. São os pontos que o x tem que ser menor do que 7, porque se o x for maior do que 7, vai ficar raiz de um número negativo. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que o domínio vai ser de menos infinito até o 7. Então, como a gente argumentou, isso aqui é construído a partir de funções elementares, que são contínuas, acaba gerando uma função contínua em todos os pontos do domínio. O x igual a 4 faz parte do domínio, e é por isso que essa função é contínua em x igual a 4. Agora vamos para o item B. Temos essa função aqui, 1 sobre x mais 2. É contínua em x igual a menos 2? Note que o x igual a menos 2, ele não pode vir aqui, porque daí fica 1 dividido por 0. Ou seja, o x igual a menos 2 não faz parte do domínio da função f. E como não faz parte do domínio, não tem como a função ser contínua no ponto x igual a menos 2. Vamos só relembrar aqui que para a função ser contínua em um certo ponto, o limite dela quando x tende a esse ponto tem que ser igual à função aplicada no ponto. No caso aqui, a gente nem consegue colocar o menos 2 dentro da função. Ou seja, o menos 2 não faz parte do domínio, logo isso aqui não vai ser válido, então a função não vai ser contínua em x igual a menos 2. Agora vamos aqui para o item C, é quase a mesma função do item B, só que eu estou adicionando aqui no domínio o x igual a menos 2. Estou falando que a função é igual a 1 quando x igual a menos 2. Será que nesse caso ela vai ser contínua nesse ponto? Agora existe esse lado direito da menos 1 no ponto em que o x é igual a menos 2. Vamos ver esse lado esquerdo, vamos ver se dá a mesma coisa. Vamos atrás do cálculo então do limite da função quando o x tende a menos 2. Então vamos calcular limite de f de x, o x tendendo a menos 2. Vamos substituir a fórmula de f de x. Já que quando x tende a menos 2, o x não é igual a menos 2, a gente pode substituir a fórmula de f por isso aqui. Então vai ficar o limite do x indo para menos 2 do 1 sobre x mais 2. Daí aqui a gente tem uma constante positiva e aqui embaixo a gente tem algo indo para zero. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque toda vez que o denominador está indo para zero, a gente não pode afirmar diretamente que isso aqui está indo para infinito, porque depende meio que do sinal desse zero. Será que ele está mudando de sinal? É um zero positivo? É um zero negativo? Depende.
Aqui, no caso, o x está variando ao redor do menos 2, o que faz com que esse zero esteja trocando de sinal, como se fosse um pouquinho à esquerda do menos 2, ele vai ser negativo, um pouquinho à direita do menos 2, ele vai ser positivo. Isso significa que o resultado dessa conta, quando x está indo para menos 2, pode ser ou mais infinito ou menos infinito, depende do caminho em que o x está se aproximando do menos 2. O argumento mais passo a passo poderia ser através dos limites laterais. Se a gente calcular o limite do x indo para menos 2, mais número menor do que menos 2, do 1 sobre x mais 2, daí embaixo aqui está indo para um zero pelo lado esquerdo, ou seja, um número negativo, e daí isso aqui daria menos infinito. Por outro lado, se a gente estivesse fazendo o limite lateral menos 2 pela direita, o 1 sobre x mais 2 teria o denominador agora indo para zero, mas pelo lado direito, ou seja, um zero positivo, o que faria que esse limite desse mais infinito. Daí os limites aqui deram diferentes, o que implica que o limite sem ser lateral não existe. Se o limite sem ser lateral não existe, não tem como essa igualdade aqui ser verdadeira, então essa função também não é contínua no ponto x igual a menos 2. Agora, no item D, a gente tem que a função é e elevado a x se o x for negativo, x² mais 1 se ela for maior ou igual a zero. Será que ela é contínua em x igual a zero? Vamos escrever aqui em cima novamente que a gente quer verificar se o limite de f de x quando x tende ao ponto é igual à função aplicada no ponto. Para ser contínuo tem que ser satisfeita essa igualdade daqui. Quanto que é o f de zero? A gente tem aqui ó, o x igual a zero, qual que vai ser a fórmula do f, vai ser utilizar isso aqui. A gente substitui o zero no x, e daí a gente sabe que o f de zero vai ser 1. Então, esse lado direito a gente já sabe o que é nesse caso. Vamos atrás de calcular o limite de f. O limite de f, ele tem fórmulas diferentes ao redor do zero. Então, vai ser interessante utilizar limites laterais. Então, vamos calcular aqui o limite do f de x quando x tende a zero pelo lado esquerdo. Quando o x é menor do que zero, então se aproximando do zero pelo lado esquerdo, a fórmula da função f é o e elevado a x. Então, vai ser o limite do e elevado a x quando x tende a zero. Agora sim, a gente consegue utilizar a substituição. Jogando x igual a zero, vai ficar e elevado a zero. O resultado disso aqui dá 1. Agora vamos fazer o limite do x indo para zero pelo lado direito. A fórmula da função quando x é positiva, daí vai ser o x² mais 1. E daí a gente consegue utilizar a substituição, vai ficar 0² mais 1, que dá 1. Como os dois limites laterais deram a mesma coisa, a gente pode simplesmente falar que o limite de f de x, quando x tende a zero, vai ser igual a 1. E o interessante é que o 1 é exatamente igual ao f de zero. Quando a gente substituiu o x por zero na função, a gente chegou no resultado 1. Então, a gente tem a igualdade que mostra que a função é contínua no ponto zero. Então, a resposta para essa pergunta aqui é sim. Agora, vamos para o item E. A função é bem parecida com a função do item D, só que agora, no ponto zero, ela tem um resultado de 2. Vamos verificar rapidamente se essa igualdade aqui é válida. Primeiro, vamos calcular o limite. O limite do f de x quando x tende a zero. Note que quando x tende a zero, o x é diferente de zero. Mas para valores de x diferente de zero, que é essa situação e essa situação aqui, essa função do item E é exatamente a mesma função do item D. Então, esse limite aqui a gente já calculou. Vai ser igual a 1. Só que agora esse valor de 1 é diferente do f de zero, porque o f de zero é igual a 2. Assim como está escrito aqui. E daí essa função vai ser contínua? Não vai ser contínua, essa igualdade não é válida, então a resposta para essa pergunta é não. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.